Gente, é assim. Se você pegar a minha explicação e você prestar atenção, você vai conseguir compreender, e essa compreensão vai fazer com que você se torne livre de uma prisão que você mesmo colocou na sua mente. Mas, apesar das minhas palavras, você vai ter que se libertar de todas as crenças que você tem guardado, porque essas crenças é o que te mantém preso em um local que não existe. É assim, como a nossa realidade é somente espírito, e o espírito ele é livre e ele é onipresente, o que existe a parte disso não é real. Só que, apesar da nossa realidade ser espírito, nós temos a nossa mente, que é o nosso mecanismo de decisão. E a partir desse mecanismo de decisão, nós somos capazes de escolher. Mas a partir do momento em que temos essa capacidade de escolha, já é evidente de que a mente, que é esse mecanismo onde a escolha parece ser possível, é bem aparente de que ela já se colocou em uma situação impossível. Então ela começa a se ver em uma situação totalmente impossível. Porque dentro da impossibilidade, tudo é possível, somente através da crença. E como a mente, ela é esse mecanismo de decisão, onde estão os pensamentos e as crenças, a partir do momento em que ela acredita no inacreditável, essa crença faz com que o inacreditável seja visível. E aí que nasce, aparentemente, que aparece esse mundo totalmente alheio à nossa verdadeira personalidade. Mas o que acontece? Além desse ponto, e é somente esse ponto, esse lugar que está além do lugar, que é um estado mental, que é um estado de espírito. Nesse estado de espírito, onde não tem a crença, essa crença na escolha, além desse ponto está o ser. E o ser é esse espírito que permeia todas as coisas e que está consciente de toda a compreensão. Mas o que acontece? A partir do momento em que a mente ela deseja se ver como ela quer, ao invés de aceitar quem ela realmente é, a mente ela começa a projetar essas crenças e aí ela começa a se ver atuando em um espaço de tempo, em um espaço e no tempo. E além disso, essa divisão de níveis da luz, o que são as crenças no espaço e no tempo que ela mesma criou no distanciamento dela mesma, ela começa a se perceber em corpos diferentes. E aí, a partir do momento dessa carência, que é essa culpa que ela leva, porque ela se afastou dela mesma, então automaticamente nasce um medo, a mente se desvia para o medo, ou seja, ela se vê em escuridão e ela começa a imaginar os pensamentos dela. Todas as pessoas que ela vai perceber no espaço-tempo é o que ela acredita dela mesma. Só que como a mente ela está presa no próprio engano, ela não sabe que esse engano que foi projetado no próximo, ou seja, a culpa que ela não aceitou dentro dela mesma, ela projetou no próximo, ela excluiu, ou seja, a mente se afastou dela mesma. Como ela não acredita, ela começa a atacar o próximo, sem saber que o próximo é o verdadeiro ser dela que está perdido.
E esse é o significado do filho pródigo. Então, a mente, para ela se reencontrar, para ela se conhecer, não como identificando como o corpo físico, mas se identificando com o espírito. Para ela se encontrar com o espírito, ela tem que desmanchar esse engano de todo o espaço-tempo que ela projetou. É como se fosse um liquidificador cheio, muito cheio, muito cheio, muito cheio, e uma hora ele explodisse, que é onde nasceu a crença, onde nasceu o desejo de ela querer ser quem não se é. Só que para a pessoa se conhecer como ela realmente é, ela não pode perceber. Então, há aí uma contradição, onde a mente ela se vê no tempo, ela vai ficar trocando de corpo em corpo até ela se encontrar no próximo. Porque o ser, a unicidade de Deus, é tudo que existe, mas não existe divisão. E aí acontece que a pessoa que ela está no engano do espaço e do tempo, ela se percebe no próximo. Então tudo que ela acredita dela mesma, ela vai acreditar que a pessoa é. Se ela é uma pessoa que é capaz de mentir, ela vai acreditar que o mundo todo é mentiroso, porque ela tem essa crença no inconsciente dela. Como ela se identifica com o corpo, ela vai acreditar que ela é aquele pedaço de massa, aquele pedaço de matéria, e ela vai fazer de tudo para manter essa ilusão dela. Ela vai atacar a culpa do próximo sem saber que o próximo é a mente dela que está perdida dela mesma. E essa crença inacreditável, que é esse engano da mente, é o que faz ela se prender no engano da culpa. Então, a expiação vai fazer com que a mente retire a culpa do próximo através do perdão, porque na verdade não existe nada a perdoar. Ela vai tirar a culpa do próximo através do perdão. O perdão é só não acreditar, tá? Não por crédito no que a pessoa fez, porque na verdade foi só um teatro da mente, enganando ela mesma. Só que a outra mente que acredita que está separada em outro corpo, ela vai projetar o mesmo engano, porque senão ela não estaria aqui no espaço-tempo. E quando a mente ela retira a culpa de todos os pedaços, por enquanto, e quando ela tira a culpa de todos esses pedaços, ela se reconhece quem ela é, que é Cristo. Só que por enquanto ela não retira a culpa de todos os pedaços, ela não se reencontra com quem ela é. Porque o Cristo é o ser, é todo o universo junto, unido a Deus. E esse reconhecimento, a pessoa ela só vai saber disso se ela retirar a culpa. Então, por enquanto ela tiver uma pessoa que ela não ame como ela mesma, ela não vai saber que ela está na eternidade. Só que só existe uma maneira de amar o próximo. É como você mesmo, porque se você não se ama, você não ama ninguém. Só que esse se amar não é amar o corpo físico, não é amar essa identidade que está presa no tempo. Me amar, eu me amar, amar Síria, não é amar Síria, essa personalidade, esse ser que nasceu e que tem o nome de Síria. Amar esse ser que aparentemente esteve preso na identidade ilusória de Síria é amar todas as pessoas como um mesmo. E é por isso que é importante que ele cresça e eu diminua. Esse eu ilusório, que é esse Síria, que acreditou que é um corpo humano, que está identificado com o ego, que está identificado com a cápsula do engano, aparentemente que foi projetado no desejo de ser como se quer, ao invés de ser como que é. Então é importante que ele cresça, que é o ser unido, essa unicidade a todas as pessoas, que ele cresça e eu diminua, porque eu vou diminuindo, eu vou dissolvendo essa identificação com o ego e eu vou perdendo esse Síria, essa identidade que foi feita através das crenças no tempo, através dos sentimentos que esse ser viveu no tempo. Eu vou retirando todas essas crenças, vou perdoando as pessoas que eu acreditei que me fizeram mal, que na verdade só foram as projeções da minha culpa no tempo. Eu vou retirando
E eu vou acordando, esse eu, você presta atenção que não é o eu Síria, é o eu sou. Porque a partir do momento que você vai retirando a culpa, a mente vai acordando que ela não era apenas esse ser, João, Maria, Pedro, Síria, que estava acreditando que estava preso em um corpo e que era um corpo. Ele vai acreditando que todo o universo é ele. E ele vai perdoando, ele vai vendo que ele só estava se perdoando. A partir do momento que ele se perdoou, ele se livra do engano e ele vê que todas as pessoas que ele estava vendo como culpadas, era apenas a mente dele que estava enganada. E aí, quando a pessoa ela começa a se amar, porque o amor, a pessoa ela só se ama se ela ama o universo todo. Porque o amor, ele é total, ele não faz acepção. A partir do momento em que a pessoa ama uma pessoa e não ama a outra, isso não é amor, isso é preferência. É medo disfarçado de amor. É um dos maiores enganos do mundo, tá? É o amor condicionado, não é amor, é preferência. Sendo preferência, é medo. Entende? O amor, ele só é amor se ele for total, porque essa é a condição do amor. Ele se identifica com o espírito, porque é pura alegria, e a alegria é amor e invade todas as coisas. Tudo que tem limitação não é amor. Então, é impossível a pessoa não amar o próximo como ela mesma, porque se ela não se ama, ou seja, não amar essa identificação, esse corpo, é se amar, é amar o eu sou, é amar o eu sou, é amar o ser unido a todas as criaturas. Por enquanto ela não amar todas as pessoas como uma só, ela não se ama, ela odeia o mundo todo e cada figura vai ter um disfarce de medo disfarçado de amor, que é a paixão. Paixão é medo, a preferência é medo, idolatria é medo e tudo vai ficar com cara de amor, mas não é amor. Essa é a mensagem.